Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Glória a Deus. O versículo 9, 8, começando do... Quero agradecer a Deus pela vida da minha coordenadora, a irmã Antônia. Que o Senhor abençoe pela vida da irmã Jane. Glória a Deus. E pela vida das demais irmãs. Que o Senhor abençoe de uma forma grande. E diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, o 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Ora, Deus concebeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Glória a Deus. 4 jovens que decidiram permanecer fiel ao Senhor em meio a tantas coisas. Eles decidiram manter-se firme perante Deus em santificação. Santificação é o processo de se tornar santo. E aqueles 4 jovens, eles decidiram permanecer em santidade. Porque sem a santidade, nós não veremos a Deus. Para ver o Senhor, temos que ser santo, como Ele foi. A Bíblia vai dizer que o rei chama o chefe dos eunucos e manda pegar homens, jovens, bonitos, de boa aparência e sem nenhum defeito. E assim aqueles homens fizeram. E entre aqueles jovens que foram pegos, estava Cedraque, estava Ananias, Azarias, Misael e Daniel. E a Bíblia vai dizer que quando pega esses 4 jovens, a primeira coisa que eles fazem é mudar o nome. E muda o nome de Azarias, Ananias, Misael e Daniel para Cedraque, Mesaque, Beltazar e Abednego. Mas eu acho lindo, impressionante, é que não mudaram o estatuto e o caráter desses 4 jovens. Eles decidiram ser fiel a Deus, ainda que isso custasse a sua vida. E está trazendo para os dias de hoje, igreja. Aleluia, temos que ser santo igual aqueles homens foi. Ser fiel a Deus, ainda que custe a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele era ousado, irmão. Eu acredito que Daniel era ousado. A Bíblia vai dizer que Daniel vai ao encontro do chefe dos eunucos e diz para ele: olha, eu quero te fazer um pedido. Eu não quero comer as iguarias do rei, nem tomar o vinho que ele oferece. Eu quero comer legumes e água. Durante esse tempo, o tempo de purificação, ou o tempo que ele estava dando, para que aquele jovem ficasse mais corado, mais robusto, mais forte. E a Bíblia vai dizer que o chefe dos eunucos, ele olha assim para Daniel e teme pela sua vida, porque ele sabia que ele estava correndo um grande perigo e a sua cabeça poderia ser arrancada ou ele poderia ser morto. Mas mesmo assim Daniel pediu a ele e o Senhor Deus teve misericórdia de Daniel. Foi Deus, irmão, que concedeu que o chefe dos eunucos aceitasse o pedido de Daniel
para que eles, Cedraque, Mesaque e Abednego, comessem legumes nesse turno de 10 dias. E ele começou, eu acredito que no segundo, terceiro, no quarto dia, para o quinto, ele já começou a observar, olhar para Cedraque, Mesaque e Abednego. Ele já começou a ver uma grande diferença. Eles já começaram a ver que eles estavam mais corados, mais fortes. E os outros jovens que comiam a comida do palácio estavam diferentes. E aquele chefe começou a ver aquilo. E a Bíblia vai dizer que terminando esse dia, até a comida daqueles jovens foram mudada. Porque viu em Cedraque, Mesaque e Beltesazar a diferença, irmão. E a Bíblia vai relatar que passando esses 10 dias chama esses homens. E o rei começa a fazer perguntas. Perguntas essas, irmão, que Deus, ele deu uma sabedoria muito grande àqueles 4 jovens. E eles respondiam todas as perguntas sem nenhum erro, irmão. Aqueles jovens consagraram a sua vida a Deus. E Deus concedeu sabedoria e inteligência. E trazendo para o dia de hoje, irmão, temos que consagrar a nossa vida ao Senhor, para Deus nos dar sabedoria inteligente, aleluia, para falar com alguém, para responder alguém, para falar de Jesus. Precisamos da sabedoria que vem do alto. E aqueles 4 jovens receberam algo espiritual de Deus. E a Bíblia vai relatar que aquele jovem, mas a Daniel, ele foi destacado ainda mais, com mais sabedoria, com mais inteligência. Eu acredito, irmão, que Daniel, ele pediu mais ao Senhor, ele buscou mais ao Senhor, porque ele sabia que Deus tinha algo maior para a sua vida. E se nós trazemos para os dias de hoje, observamos que existem pessoas que Deus dá mais do que a outra. Mas por que, irmã Jaqueline? Deus dá mais a uma pessoa do que a outra. Porque aquela outra busca mais, se santifica mais, fica na posição de servo, esperando o tempo e a hora de Deus. Porque isso, irmão, é importante você esperar o tempo de Deus, a hora certa de Deus. Eu quero te dizer que no tempo determinado por Ele, você buscando, se consagrando, jejuando, Deus vai lhe dar aquilo que você tem pedido, seja material ou espiritual. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E a Bíblia vai relatar, irmão, no capítulo 2, que Nabucodonosor teve um sonho. E sonho esse que ele manda chamar magos, manda chamar feiticeiro, manda chamar homens entendidos para interpretar aquele sonho. Mas nenhum deles conseguiram. Eu acredito, irmão, sabe por quê, irmão? Aleluia, não conseguiram, porque agora era o tempo de Deus honrar a Daniel. Era o tempo de Deus constituir Daniel naquele palácio, para que todos aqueles vissem, aleluia, que o Senhor, Ele estava com Daniel a todo custo. Porque eu acredito que naquele tempo havia algumas perseguições no palácio. Alguns, aleluia, perseguiam a Daniel pelo dom que Deus deu a Daniel, pela sabedoria. Eu acredito que naquele palácio alguém criticava a Daniel, porque é assim, irmão, no dia de hoje. Quando nós se destacamos com Deus, alguém começa a se irritar, alguém não gosta, alguém se levanta para querer
abater, ou até mesmo destruir, ou tirar da posição. Mas aquele que está com Deus, Deus, Ele não deixa. Deus, Ele não permite, irmão. Aleluia, glória a Deus. Se a Bíblia vai relatar que chama Daniel. E quando chama Daniel, irmão, Daniel estava preparado. Porque eu acredito que alguém conversou, Daniel escutou. Dizendo, olha, Nabucodonosor mandou chamar alguns magos, alguns feiticeiros, alguns homens entendidos para interpretar o sonho dele. Mas ninguém ainda não teve resultado. E eu acredito que alguém falou de Daniel, disse, olha, por que não vai lá? Pergunta a Daniel, porque Daniel é sábio, porque Daniel, o Senhor deu inteligência, porque ainda que tenha uma multidão contra, sempre existe 2, 3 a favor. E alguém falou de Daniel, e disse, vai, chama Daniel, e Nabucodonosor mandou chamar Daniel, que quando Daniel chega, quando Nabucodonosor conta o sonho, Daniel conta tudinho como foi que aconteceu. E a Bíblia vai dizer, irmão, que o rei viu que era verdade. O rei sentiu e disse, não, eu senti uma firmeza. Porque quando é de Deus, irmão, sabemos. Quando as coisas vêm de Deus, sabemos. Vemos a verdade quando é de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, que Nabucodonosor, ele constituiu a Daniel naquele palácio, ainda mais firme, ainda mais para estar com ele. E Daniel, irmão, ele não esquece, quando Deus honra Daniel, Daniel não esquece de Cedraque, Mesaque e Abednego. E ele faz um pedido ao rei, rei, deixa ele estar aqui no palácio, junto conosco. E o rei concede. O rei concede que ele ficasse no palácio junto com Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego. E passando-se o tempo, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor colocou em seu coração de levantar uma imagem de ouro, para que todos aqueles que viessem adorasse aquela imagem. E ele manda aquele chefe que trabalhava para ele anunciar e a dizer que ele levantaria uma imagem e haveria uma consagração, ia consagrar aquela imagem. E ele manda chamar todos daquele lugar. Ele manda chamar tesoureiros, prefeitos, satrapas, governadores, livres, pobres. Ele manda chamar todos para o dia da consagração. E eu acredito, irmão, que estava tudo preparado para esse dia, para que todos aqueles, e ele manda anunciar em voz de trombeta, e a dizer que todo aquele que ouvir o som da trombeta tocar, da gaita, dos foles, ele mandou se prostrar todos de uma só vez. E a Bíblia vai dizer que chegando aquele dia, aqueles homens começam a anunciar e a dizer, eu acredito no dia de hoje, amanhã vai ter a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor, ele ergueu para amanhã todos se prostrarem. E ele não queria, irmão, aleluia, que um se abaixasse, se prostrasse, depois não, todos de uma só vez. Irmão, e chegando naquele dia, e a Bíblia vai relatar que estava todos reunidos para a consagração daquela imagem. Estava todos preparados para o dia em que o rei iria consagrar aquela imagem. E a Bíblia vai dizer que quando eles tocam a trombeta, a gaita, todos se prostraram de uma só vez. Mas a Bíblia vai relatar que existia 3 homens que não se prostraram diante daquela imagem.
E trazendo para o dia de hoje, irmão, o inimigo das nossas almas, ele tem oferecido tanta coisa para a humanidade, para o jovem, para todos nós. Mas nós não podemos se prostrar perante aquilo que o inimigo tem preparado, tem mostrado para a nossa vida. Trazendo para o dia de hoje, irmão, o inimigo tem mostrado, aleluia, o pecado, tem mostrado tanta coisa para que nós venha se prostrar a essas coisas. Mas nós temos que estar em santificação com Deus. Se nós, irmão, estiver em consagração, se nós estivermos em jejum, em perseverança, se nós estivermos, igreja, aleluia, glória a Deus, em comunhão com Deus, nós não se prostramos ao pecado. Ele pode até vir, mas se nós estivermos em Cristo, com fidelidade a Deus, nós os repreendemos no nome do Senhor e Ele bate em retirada, porque maior é o que está comigo e com você. E se nós observar hoje, tantos irmãos têm se prostrado a deuses diferentes. E os deuses de hoje, igreja, é a fornicação, é o pecado, é a traição. E muitos têm perdido o seu casamento de anos por causa de uma pessoa que apareceu. Muitos têm se prostrado a uma noite de prazer. Muitos têm deixado a santificação, trocando a obra, a casa de Deus, por coisas inúteis, coisas passageiras. Mas eu acho impressionante e lindo, irmão, é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante daquela situação. E eu quero te dizer, aleluia, também tem pessoas que se prostram, não quer mais, sai do evangelho, sai da igreja, por causa que chegou uma enfermidade, uma prova, aconteceu algo na família, no lar, tem se prostrado a isso e tem se afastado da obra do Senhor. Se a luta vem, a barreira vem, se vier para a sua vida, é aí que você tem que estar de pé diante dela, crendo que Deus fará coisas maravilhosas. Eu quero te dizer que não desista por coisas surdas, coisas pequenas. Não desista do teu chamado. Não desista porque alguém disse não dá, não vai acontecer. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Aqueles homens, irmão, eles foram para a consagração por obediência, mas eles não se prostraram, porque eles decidiram obedecer a voz de Deus. E eles sabiam que era pecado. Pecado continua sendo pecado. Aleluia. Muitas pessoas dizem, não, mas foi um pecado tão pequenininho, irmã. Pecado continua sendo pecado. Pecado é pecado e pronto. Pecou. Primeira coisa que você tem que fazer, pedir perdão a Deus e não fazer mais. E aqueles jovens decidiram não pecar contra o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus que criou ele, o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra. Eles botaram em seu coração, não, eu vou viver em santificação. Eu vou viver em santificação, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E a Bíblia vai dizer que quando uns caldeus vê aquilo, ele corre ao encontro de Nabucodonosor. E ele corre e vai lá ao encontro de Nabucodonosor. E diz, olha rei, não é estes 3 homens que tu constituísse no palácio? Não foi tu, não foi? Olha, eles não se prostraram perante a imagem de ouro que tu lançou. E a Bíblia vai dizer que Sadraque e Mesaque estavam ali. E manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai dizer que o rei já estava possesso de ódio, de raiva.
é o inimigo das nossas almas, irmão. Ele fica irado quando eu e você não se prostramos diante do pecado. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai relatar que ele chega, os 3 jovens, e ele pergunta: por que você não se prostrou diante da imagem que foi lançada por mim? Eu acredito, irmão, que nem a consagração, eu tenho certeza, eles não fizeram. Porque eles sabiam, se eles se consagrassem, eles estavam se consagrando a um Deus estranho. Porque o Deus que Sadraque, Mesaque, Abednego servia, que nós servimos hoje, é um Deus vivo. É um Deus que vê, que ouve. É um Deus que faz, irmão, o impossível acontecer. Eu quero te dizer que Deus, aleluia, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que está aí na sua casa. Você que está assistindo, é um Deus que continua fazendo, operando milagre. É um Deus que livra da fornalha. É um Deus que livra da cova do leão. Deus, Ele não mudou quando temos fidelidade com Ele. Deus, Ele não muda. Deus, Ele só quer de nós fidelidade com Ele. Deus, Ele quer ver nós santos para com Ele. Deus, Ele só quer isso de nós, irmão. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não temeram em morrer. E muitas pessoas hoje, ela tem medo de falar a verdade e alguém ficar com raiva. Ela tem medo de denunciar o pecado e aquela pessoa ficar com raiva. Pecado continua sendo pecado e tem que ser denunciado. Sabe por quê? Porque quem sofre é a obra, é quem está na frente. Aí alguém do mundo que vê já diz logo: fulana de tal soube, está vendo e não fez nada. E às vezes levando culpa por causa de alguém. Pecado é pecado. E o pecado tem que ser denunciado. Manda cava sobre. Dequei va sobre de camanai. Irmão, irmã va sobre. Rabassui de que minava sobre. Eu acho linda a história desse jovem. Primeiro Daniel honrou, Deus honrou ele só. E depois Deus honrou Sadraque e Mesaque em unidade. Você entende, irmão, que ser fiel a Deus é o propósito de você subir para o céu? Você com fidelidade com Deus, você morrer hoje, irmão, pode ter certeza que você estará com Deus. E com Deus é melhor. É melhor do que tudo, irmão. Estar com Deus é melhor do que qualquer coisa. E às vezes as pessoas têm trocado, irmão, a sua comunhão com Deus pela chave de uma casa, de um carro, por causa de dinheiro. Tem trocado a fidelidade com Deus. Quando está desempregado, ora, pede: irmã Jeane, ore, irmã Sandra, ore, eu preciso. Mas quando Deus abre a porta, ele esquece de Deus. É pecado, irmão. Você está cometendo pecado. Você estava aqui para receber, e quando Deus deu, você deixou Ele. Igreja, Sadraque e Mesaque, ele bem poderia olhar assim e dizer: Senhor, o Senhor vai permitir eu entrar na fornalha? Eu fui fiel ao Senhor. Mas eles foram calados. Eles disseram a Nabucodonosor: eu não vou me prostrar perante a imagem que tu lançou. Eu não vou me prostrar. Pode acontecer o que for. Eu serei morto. Nós seremos mortos. Mas nós seremos fiel ao Senhor. Porque eu sei que o meu lugar está lá. E a Bíblia vai dizer que ele disse: não vou me prostrar. Eu não sirvo a esse Deus que você levantou. E a Bíblia Nabucodonosor manda chamar uns homens mais fortes, valentes, homens que aquecessem a fornalha,
7 vezes mais. E aqueles homens foram lá aquecer a fornalha. Mas eu acredito que em seu coração, Mesaque e Abednego, ele estava orando ao Deus do céu, dizendo: Senhor, faz a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, tu não erra. Senhor, melhor estar com o Senhor do que eu me prostrar. É melhor, irmão. Não se proste. Eu passei quase 2 anos, irmão, com uma enfermidade. E uma vez a minha mãe me perguntou e disse: cadê o teu Deus? Eu disse: Ele está no céu, vendo todas as coisas. E no tempo determinado por Ele, Ele me curará. Eu não me prostro, mãe, diante de ninguém. Eu não me prostro, porque eu sei o único que pode me curar é Deus. E eu vou esperar o tempo dEle. E o tempo de Deus, Ele foi perfeito em minha vida, igreja. Aonde eu não podia nem segurar o microfone, que eu cansava, eu não conseguia, por causa das 2 úlceras. Já estava no estágio 3. Quando o médico olhou e disse: é um câncer de estômago. Mas o meu Deus foi lá, colocou as mãos e me curou. Sabe por quê? Porque eu não me prostrei diante da enfermidade. Maior é Deus do que qualquer coisa. E o perder, irmão, às vezes no meio do caminho temos que perder algo. Às vezes não entendemos, mas é o Senhor trabalhando. E nem por isso nós podemos desistir ou parar. Porque existem pessoas, irmão, que quando perde alguma coisa ou algo, ela para, ela desiste. Você não pode parar diante da dificuldade. Sedraque e Mesaque, ele não parou, ele prosseguiu rumo ao caminho da fornalha. Mesmo sabendo que ele poderia ser morto, ele disse: eu vou rumo ao caminho da fornalha, porque eu sei aquele que me livra. Ele não dorme. Deus, ele não dorme naquilo que ele quer fazer. Ele age na hora certa. Deus, ele não está demorando, ele está caprichando naquilo que ele vai fazer. Às vezes pensamos: Senhor, está demorando tanto. Tá não. Deus está caprichando naquilo que ele está fazendo. Manda cava sobre. Reva sobre. E quando eu pensei que não, Senhor, fiquei pesando 49 quilos. Meu cabelo caindo quase todo, porque eu fiz mais de 5 tratamentos. O médico disse: meu Deus, essa bactéria não morre. Mas o Senhor, irmão, quando Ele viu que eu não estava mais suportando, Ele entrou em cena. E hoje eu posso dizer para você: estou curada. Para a glória de Deus. Aquela irmã que alguém pensou, o meu marido disse: acho que ela vai morrer. As minhas filhas diziam: mãe, será que a senhora vai morrer? Aí o Senhor foi lá e colocou as mãos, irmão. Deus, Ele colocou as mãos. Aleluia. Sabe, Sedraque, Mesaque e Abednego disse: eu cheguei até aqui, a província. Cheguei aqui no palácio para morrer. Quem sabe ele se perguntou: mas Senhor, morrer com o Senhor é melhor. Eu vou. Aí quando aquece a fornalha 7 vezes mais, a Bíblia vai dizer que aqueles homens pegam Sedraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens estavam com capas. Aqueles homens tinham chapéu. A Bíblia vai dizer que quando vão colocar ele lá, os homens que foram colocar ele, os homens robustos, valentes, homens altos, fortes, porque antigamente existia muitos homens grandes, fortes. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão lançar eles 3 lá, a Bíblia vai relatar que aqueles homens morrem queimados. Mas Sedraque, Mesaque e Abednego, ele entra na fornalha intacto. Nem a sua capa, ela foi queimada. A Bíblia vai relatar que ele entra. Quando eles entram lá, os 3, Nabucodonosor, ele olha para a fornalha. Quem sabe esperando, agora sim,
eu vou ver ele morrer. Agora sim, eles vão morrer para pagar o que eles fizeram comigo. É quando alguém pensa ou imagina e diz, eu agora vou ver que a irmã não vai receber a vitória. Eu agora vou ver, o filho dela vai morrer. É quando alguém imagina, eu agora vou ver o casamento dela ser destruído. É nesse momento que Deus entra em cena para nos abençoar. É neste momento que Deus, Ele age para nos abençoar. É quando todos pensam que vai acabar, que não vai dar mais certo. E eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Eu quero dizer para aquele homem que está lá atrás de camisa verde, que Deus vai restituir tudo que você perdeu. Deus é um Deus de restauração. Esta manhã, você veio nesta manhã porque foi o Senhor que te trouxe para te dizer, eu vou restaurar tudo, eu vou abençoar, eu vou abrir as portas aonde não existe parede para te abençoar. Amada cava sobre, nada está perdido, diz o Senhor essa manhã. Alguém olhou e disse, está perdido. Diz o Senhor essa manhã, nada está perdido na sua vida. Deus vai entrar em cena e vai fazer aquilo que tu não pode fazer. Por causa da fidelidade, o Senhor vai agir para abençoar. Diz o Senhor essa manhã ainda assim, descansa meu filho. Porque chegasse neste lugar preocupado, se perguntando ao Senhor, Senhor, como é que vai ser? Diz o Senhor que descansa, porque Ele vai preparar tudo para te abençoar. Manda cá. Alguém está só esperando, irmão. Remenda cava sobre. Mas diz o Senhor que eles vão ver o que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. E vai ser coisas grandes. Haverá dia de paz, porque a tua vida está em guerra. Mas o Senhor diz hoje, vai em casa, chega em casa e diz, hoje o Senhor tem me dado a paz que eu estava precisando. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus que vê tudo. Quando todos pensam que está tudo acabado. Quando os inimigos de Sedraque, Mesaque e Abednego disse, agora sim, agora ele morre. Agora sim, ele vai sair do palácio, de perto de Nabucodonosor, ao seu serviço. É agora sim, é aí mesmo. É aí que Deus entra em cena para abençoar. É quando todos pensam, acabou. Irmão, não vem mais. Não vai dar certo. Aí o Senhor me trouxe aqui para te dizer, essa manhã Deus é um Deus que vai reconstruir tudo de novo. Deus é um Deus que vai abençoar, vai fazer tudo de novo, porque o meu Deus, Ele não erra. Ei, meu Deus, Ele não erra, e tudo que Ele faz é perfeito. E a Bíblia vai relatar que quando Nabucodonosor, ele olha, ele vê o quarto homem, e ele diz, que negócio é esse? O que é isso que está acontecendo? Oxe, eu estou vendo 4 homens, não foram 3 que foram lançados, não foi? Porque eu estou vendo 4, que negócio é esse? Aí o quarto, ele era semelhante aos filhos dos deuses. Era, aleluia, o Senhor enviou um anjo naquele lugar para cuidar de Sedraque, Mesaque e Abednego. E eu quero te dizer que hoje o Senhor vai enviar um anjo para cuidar de você, dos seus. Teria preocupação, porque Deus está fazendo ainda que você não veja. Deus está trabalhando ao seu favor, ainda que você não veja. Ainda que você diga, como é que vai ser? Como é? Eu quero te dizer que entrega ao Senhor. Entregue tudo a Deus. Porque muitas das vezes eu se perguntei, Senhor, como é que vai ser? Senhor, como é que eu vou conseguir? E o próprio Deus, Ele dizia, não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a mim. E o amanhã, irmão, foi o dia de Deus me abençoar, de Deus prover. E naquele momento foi o momento de Deus prover para Sedraque, Mesaque e Abednego. Ele, aleluia, envia o seu anjo
para livrar. E a Bíblia vai dizer que ele diz: tira Cedraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Quando tira Cedraque, Mesaque da fornalha e Abednego, a Bíblia vai dizer que o chapéu, as batas dele, não tinha nem cheiro de fumaça, não tinha nenhuma queimadura, irmão. Sabe quem é que pode fazer isso? Só Deus. Só Deus, mais ninguém, irmão. Foi Deus, Ele enviou o anjo para mostrar para aquele povo que não existe outro Deus maior do que o nosso Deus. O Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Ele estava mostrando: olha, não existe outro Deus maior do que o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Meu, ao ponto de Nabucodonosor temer ao Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. E ele diz: olha, a partir de hoje lançaremos um edito ou um decreto que ninguém, seja pobre, livre, pode ser quem for, não pode blasfemar contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. E se alguém se levantar, mate-o. Sabe o que é isso? Deus. Deus é quem faz isso ao nosso favor. E eu quero te dizer, se alguém tem dúvida no Deus que você serve, Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Se alguém duvida, porque existem pessoas que duvidam: será que o Deus que a irmã Jaqueline serve, Ele é grande demais? Ele é. Eu sou prova disso. Eu testifico o tamanho do meu Deus, que Ele é grande, Ele é poderoso. Só Ele pode fazer o impossível acontecer. E só Ele pode lançar o corpo do ser humano no inferno. Só Ele pode levar também para o céu. Só Deus e mais ninguém. E além do nosso Deus, não existe outro maior. Só até aqui, irmão, em nome de Jesus.